A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus. Aqui pastor Anderson falando diretamente de São Luís, e hoje eu estou aqui nesse belo local, tá? Eu estou aqui em frente ao Palácio dos Leões. Para quem não conhece, o Palácio dos Leões, ele é a sede do governo do estado do Maranhão, tá bom? Então ele fica localizado aqui, uma bela praça, ela está até em reformas. Em frente nós temos ali a capitania dos portos daqui do nosso estado, e desse outro lado nós temos essa bela vista. Olha que coisa linda que o Senhor Deus criou, esse belo marzão da ilha de São Luís do Maranhão, tá bom? A gente vê também uma bela paisagem aqui. Aqui é a Avenida Beira-Mar, onde já foi palco de muitas filmagens aí de novelas. E aqui do outro lado, com essa vista para o mar, eu quero trazer a reflexão da palavra de Deus, que tem também uma relação com o mar. Um texto, imagine você um marzão desse tamanho. Imagine só, o mar ele é assim, assustador ao mesmo tempo que ele é belo. Agora imagine alguém andando sobre o mar, tendo total domínio sobre as leis da física, andando sobre o mar. Você consegue imaginar isso? Eu queria ler um pequeno relato, que vai ser a nossa reflexão de hoje, baseado em uma história de alguém que andou sobre o mar. Com certeza você já sabe quem é. Mas isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu vou ler alguns versículos aqui para a nossa reflexão, tá bom? Mateus 14, 25 diz assim, de 25 em diante. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, para os discípulos. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Palavra de Deus aqui para a nossa reflexão. E sabe, é muito interessante porque o Senhor Jesus, quando ele andou sobre o mar, aquelas pessoas tiveram uma reação que ia de acordo com algumas crenças, algumas superstições que eles tinham, mas também eles não tinham noção de totalmente quem era o Senhor Jesus, que é aquele que domina sobre terra e mar, que acalma uma tempestade, que anda sobre as águas. E Pedro pediu, né, uma prova, Senhor, se és tu, então me faz caminhar sobre as águas, me faz andar também. E Jesus disse, vem, né, falou para Pedro, vem. E Pedro andou sobre as águas. Interessante é que ele andou, ele confiou, ele olhou para o Senhor Jesus e confiou e começou a andar sobre as águas. Só que o mar estava agitado, né? E aí Pedro ficou com medo daqueles fenômenos da força da natureza que assusta. Imagine um marzão desse aqui, agitado, né? Ele é belo, mas se ele estiver agitado e a gente que é uma formiguinha no meio dele, a gente vai ficar assustado. E diante daquilo, Pedro se assustou. E essa reflexão, ela é de acordo com a nossa realidade, porque quando o Senhor Jesus nos dá uma palavra e nós confiamos, nós fazemos como Pedro, nós caminhamos sobre as águas. Talvez não literalmente, mas nós caminhamos diante dos problemas, nós caminhamos diante das dificuldades que a vida nos impõe. Nós conseguimos caminhar sobre as águas, nós, como estamos com os olhos fixos no Senhor Jesus, a gente consegue sim viver o sobrenatural como ele viveu, como ele andou, né? Mas quando a gente deixa de olhar para Jesus e começa a olhar mais para o que está ao nosso lado, para a tempestade, para o mar revolto, para que são as dificuldades da vida, são as tempestades da vida, a gente perde o nosso olhar que antes era fixo no Senhor Jesus, e a gente passa a fixar os olhos nesses problemas e a gente fica com medo, como Pedro teve medo. É natural que o homem sinta medo, lógico, mas nós temos que nos esforçar para olharmos para o Senhor Jesus, para olharmos para aquele que realmente é o nosso Senhor e que está no controle da situação, que anda sobre as águas, que acalma a tempestade, que domina sobre céus e terra. Então, assim como Pedro falhou, né, ele deixou de olhar para o Senhor Jesus e passou a olhar mais para as circunstâncias, olhar para as tempestades, nós também somos assim. A gente fica com medo, a gente se assusta e passa a olhar mais para os problemas do que para o Senhor Jesus. Mas a minha reflexão nesse dia para você e para mim é que a gente tenha essa capacidade, a gente tenha fé
para olhar fixamente para o Senhor Jesus, para que as tempestades que estão ao nosso redor, elas não chamem mais a nossa atenção do que o próprio Senhor Jesus. Que nós consigamos, pela graça de Deus, ter os olhos fixos no Senhor Jesus, não atentando, assim, não valorizando demais as tempestades que estão ao nosso redor. Lógico que problemas são sérios e nós não subestimamos, mas que nós possamos ter essa capacidade de olhar para o Senhor Jesus, sabendo que Ele está no controle, para que nós também possamos caminhar sobre as águas ou sobre as tempestades, caminhar sobre os problemas, confiando sempre no Senhor Jesus. Jesus disse para eles: homens de pequena fé, né? Por que duvidastes? E às vezes a gente acaba por duvidar, porque nós somos frágeis, somos pequenos, nossa fé é pequena, nós somos pessoas de pequena fé e nós nos fragilizamos, nos assustamos e aí a gente perde a visão. Mas que o Senhor Jesus nos dê essa capacidade de olhar sempre para Ele e confiar nele, mesmo diante de tantas adversidades, tá bom? Que Deus lhe abençoe e que você possa também ter essa capacidade. Eu e você temos a capacidade de confiar plenamente no Senhor Jesus. E eu encerro o vídeo com este belo mar aqui de São Luís do Maranhão. Você que nunca esteve aqui, que você tenha a oportunidade de conhecer esta bela obra-prima da natureza aqui na nossa ilha e também a cidade de São Luís. Um abraço, que Deus lhe abençoe.